Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses e como eu disse no último vídeo aqui, ignorem as caixas atrás de mim. Acontece que com as chuvas, a casa lá que estava passando por reformas, essas reformas atrasaram e aí a minha mudança também atrasou por conta disso, então vocês vão ver talvez essa bagunça aqui por mais tempo, apesar de que tá um pouco escondido até, não tá tanta bagunça assim não. De qualquer modo, vamos ler as sinopses de hoje. Bora começar. Lou e Max, dois amigos com sonhos únicos no faroeste. Nossa senhora, tá sem não tem uma vírgula na sinopse inteira, então vou ter que ir adaptando aqui para entender. No faroeste. Lou deseja ser o melhor cowboy e Max o melhor xerife. Sonho que herdaram de seus avós. Durante a jornada, Max... Ah lá, seus avós, ponto. Durante a jornada, Max acaba recebendo uma lança na cabeça e morre temporariamente, mas volta com o poder chama do deserto. Maslow não sabe, quem morreu foi o Max, ok. Maslow não sabe, depois de um torneio, 7 anos depois, Low fica difícil, quando não tem vírgula a coisa fica difícil. Torneio, 7 anos depois, Low vence e vira o melhor cowboy. É um torneio para poder definir quem vai ser o melhor cowboy. E também contra Max. Revisitado... Low dorme e quando acorda o faroeste estava sendo invadido. O faroeste estava sendo invadido por índios em busca de mais território. E assim os índios, invocando um deus chamado Dimond, para acabar com os habitantes do faroeste. Mas Max e Low derrotam. Passam 11 anos e Dimond, mais forte, deseja sua vingança. Mas só Max e o filho diz... Nossa senhora, tá bem difícil. E o filho estão lá. E quando parecia o fim, lá estava Low e derrota novamente o deus Dimond e restaura a paz e é recebido o título de A Lenda do Faroeste. Observação, o mangá tem 4 volumes. Ele contou toda a história, então, inclusive com spoilers. Entendi. Deixa eu conseguir entender, então, o panorama geral. Então, nesse primeiro... No primeiro volume, né? A gente teria a apresentação do Low e do Max e tal, até, sei lá, de repente seria até uma parada interessante terminar perto ali da morte do Max, né, e tal, pra ter um clímax ali interessante, né, pô, ele toma ali uma lança na cabeça, assim, lança na cabeça, cara, a lança é um bagulho grande, eu acho que pode ser no peito, ou, eita, foi mal. Ou tomar um tiro na cabeça. Pô, faroeste, né? Bang bang. Toma um tiro na cabeça ou uma flechada. Quem usa lança? Mas eu acho que o faroeste o negócio assim de cowboy e tal. O velho oeste. É uma parada que ainda não tem um mangá nesses moldes Naruto, One Piece de velho oeste, né? Eu acho. Não foi um tema ainda abordado nesse estilo de fantasia com um tema, né? Por exemplo, pega Naruto. Naruto pega o tema dos ninjas e aí trabalha completamente uma fantasia, assim, tanto que de ninja tem muito pouco. One Piece faz a mesma coisa com os piratas, né? Ele pega e transforma toda uma fantasia pirata. Eu acho que fica interessante fazer isso no modelo ali de um velho oeste e tal, com também com essa parada de poderes, assim. Eu não consigo imaginar como que foi esse lance do Max ganhar poder, né? Ele voltar à vida com o poder. Teria que ser explorado de alguma forma. Talvez nas lendas e tal, uma parada meio que de pirata também, né? Piratas têm muitas essas lendas de maldições e tal. E eu acho que o Velho Oeste também tinha umas paradas assim de maldição, de magia indígena e tal, que daria para ser explorado a partir daí para poder definir alguns dos poderes, né? Até onde eu vi, o Low não tem poder. E ele deseja ser o melhor cowboy, né? O que eu achei estranho é que ele só vai virar esse melhor cowboy, tipo, no futuro muito distante. A gente vai começar acompanhando eles meio que ali adolescentes, né? Talvez. Lutando até chegar nesse torneio. Esse torneio tem que ser bem definido. Como que esse torneio funciona ali, né? Será que é um torneio de tiro? O que é definido como um melhor cowboy? O cowboy, ele é aquele cara que ele atira bem e que ele tange, né, ali, controla o gado. Então, tipo, ele tem que fazer ali corrida de cavalo. O torneio, vamos supor, o torneio seria o quê? Corrida de cavalo, tiro ao alvo e é uma parada ali de, sei lá, juntar as vacas, vamos dizer assim.
E aí talvez poderia ser trabalhado isso de alguma forma para envolver essa fantasia, essa magia da história, né? Então, tipo, ser alguma coisa assim, só que com alguma coisa a mais. Então, tipo, é um tiro ao alvo, mas é um puta de um tiro ao alvo, envolve os poderes ali de cada pessoa, ou os poderes, entre aspas, também, né? Porque você tem aquelas habilidades que são, tipo, habilidades mega sobrenaturais quase. Não diz que é sobrenatural, mas são, né? Você pega, tipo, fala, o Gavião Arqueiro dos Vingadores, ele não tem superpoderes, mas, pô, um cara não existe um arqueiro tão bom quanto ele e tal. Não existe um cara que tem uma mira tão boa, tão precisa, tão rápido e tal. Então, existe ali um negócio meio sobrenatural que é a suspensão de descrença por estar num filme, por estar num quadrinho e tal. Então, esse tipo de coisa que eu tô falando aqui me referindo. Não ao poder como o caso que o Max tem, mas aquele poder velado, né? Que é só uma habilidade quase sobre-humana comparado com o mundo real. Daria pra trabalhar alguma coisa assim nesse torneio. E aí eu achei legal a ideia dos indígenas. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado com como os indígenas vão ser retratados como vilões nessas histórias. Né? A gente tinha as obras antigas de Bang Bang, de Velho Oeste e tal, retratavam os índios como vilões, porque você pega muita visão daquela época, mas assim, hoje em dia a gente já tem uma visão de que, pô, os índios eles têm a terra deles e eles estavam sendo massacrados, né? Eles foram massacrados ali, então eles estavam lutando pela terra deles também. Então é legal abordar um pouco dessa questão, né? Toda a questão que a gente vai fazer no quadrinho, todo o tema que a gente vai abordar nas nossas histórias, principalmente quando esse tema ele tange um pouco a realidade, é importante ver as polêmicas e as coisas da realidade pra gente não acabar passando o pano, vamos dizer, pro lado errado da história. E por mais que naquela época, na época dos filmes que a gente acompanha, ainda não existia essa discussão, mas se hoje existe, é importante conhecer essa discussão para poder abordar ela na história e dar uma camada ali de subtexto para a trama, que é você realmente trabalhar um tema ali realmente em forma de camada, né? Você trabalhar esse tema da guerra contra os índios, dos índios quererem às vezes só ter ali sua terra, seu espaço, e aí o homem branco tá tomando aquele espaço para ele e ainda se achando o certo em relação a isso. É um texto interessante para você trabalhar ali de fundo a sua história, mesmo que o objetivo central seja desenvolver esses dois personagens ao ponto de o Lou virar ali um herói e tal. E aí talvez, beleza, essa galera que invoca o Deus maligno, acho muito maneira essa ideia do Deus maligno, sendo invocado e tal, ele ser invocado por uns índios que são considerados vilões até entre os índios. Então não mostrar que é tipo, os índios são ruins, os cowboys são do bem, sabe? Não ficar esse negocinho muito assim. Então beleza, tem uns cowboys que são os bandidos, são os fora da lei e tal. E aí eles fazem coisas ruins. Tem os índios que são bons, que querem só ali viver em harmonia na sua terra. E tem os índios que falam, tem que matar todo mundo, essa merda mesmo. Esses caras aí estão invadindo nosso território e a gente tem que acabar com eles. E aí esses caras vão invocar o Deus maligno e tal. Então é interessante para trabalhar ali os dois lados com mais tons de cinza, né? Então você perceber que não é tipo 100% um lado bom e 100% um lado ruim. Acho interessante trabalhar dessa forma. Bora para a próxima. No início do século XIX, nas ruas de Edo, agora eu tenho dúvida, no século XIX era Edo ainda? Acredito que a pessoa deve ter pesquisado pra criar isso. Me parece meio recente. Século XIX foi pouco tempo atrás, não sei se era Edo ainda. Enfim, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Quando acabou a era Edo? Deixa eu pesquisar no Google. Ele acaba no século XIX mesmo. 1868, ele vai de 1603 até 1868. E aí, se eu não me engano, eu sempre confundo se vai pra cima ou pra baixo. O século, né? Eu acho que é século XIX. 1800 é século XIX. E aí, 1900 é século XX, 2000 é século XXI. É isso mesmo. Século XIX, tá certinho. A pessoa pesquisou. Parabéns por ter feito a pesquisa. Uma criança de 4 anos chamada Nendo. Olha, ele colocou... o cara fez a pesquisa. Ele colocou até é tipo um tio que coloca em cima do O pra leitura em japonês, porque na leitura em japonês vai ficar Nendo, com uma continuação. E aí no Romaji, que é a forma que a gente escreve as palavras japonesas com as nossas letras, né? Fica assim, com esse negócio. A pessoa escreveu certinho, parabéns pela pesquisa mesmo. Então vamos lá. No início do século XIX, nas ruas de Edo, uma criança de 4 anos chamada Nendo, sem pai, mãe, família e nem mesmo memória, surge. Ele sempre quis viver apenas uma vida normal,
mas não era isso que o futuro lhe reserva, pois aos 23 anos foi descoberto que ele era o último sobrevivente do clã de Shinobis Shusui e passa a ser perseguido pelos samurais. E a história irá acompanhar a jornada de Nendo em busca de ter uma vida normal. Interessante. Então, assim, eu não entendi. No começo eu achei que era uma parada meio mágica, ele não ter pai, mãe e tal, não ter ninguém, mas se ele é o último sobrevivente realmente de um clã e tudo mais, se a história não tem essa pegada paranormal, eu imagino que, sei lá, os pais dele só morreram e aí, tipo, largaram ele pra adoção e tal, pra ele não ser morto também nesse negócio que matou a família. E aí, beleza. Eu imagino que se for uma parada assim, ele pode querer talvez descobrir mais, se ele sabe quem ele é. Assim, quando a gente imagina assim, um personagem querendo ter uma vida normal, é porque a vida dele não é normal, né? Então, padrão. Então, tipo, o Michael Jackson queria ter uma vida normal, porque pô, o cara, desde criança, ele foi treinado, ele foi criado pra ser um popstar, pra ser aquilo que ele se tornou, pra ser um artista. Então, ele não teve essa vida normal. Então, a gente só quer aquilo que a gente não tem. Se ele quer uma vida normal, é porque ele não tem uma vida normal. E aí, pra mim, o que caracterizaria ele não ter uma vida normal nesse caso? Essa criança de 4 anos, tal, ele surge e aí ele vai ser criado por quem? Como vai ser essa vida dele para ele querer ter uma vida normal? O que vai acontecer na vida dele? Porque beleza, ele só começou a ser perseguido aos 23 anos, então, pô, dos 4 aos 23, como que foi essa vida dele para ele desejar ter uma vida normal? Não foi normal, né? Então eu chutaria que ele teria que ser perseguido talvez desde antes, teria que viver em fuga, viver de alguma forma. Então vamos lá, no nosso mundo real. Uma pessoa que às vezes tem vontade, tipo, eu queria ter uma vida normal, é às vezes uma pessoa que os pais vivem viajando, os pais têm algum trabalho que eles vivem viajando, vivem se mudando, e aí a criança, ela não consegue fazer amizades, construir amizades, porque está sempre andando. Então, se o Nendo, ele é perseguido, aí faria sentido ser uma família, né, que adotou ele e que acaba descobrindo essa parada aí, de que ele é desse clã Shusui, e que vai ser perseguido, e aí por conta disso a família esconde ele, a família se muda sempre que os samurais começam a chegar perto, e aí por conta disso o Nendo não consegue ter essa vida normal. Geralmente histórias assim, elas já têm um arco meio que pré-definido. Eu vou falar esse arco mais ou menos só pra gente ter essa noção, né? Então seria assim, a pessoa não tem uma vida normal por conta de alguma coisa que ela desconhece. E a família dela conhece e tenta proteger ela, e aí por conta disso ela tem uma vida complicada e ela queria ter uma vida normal. Geralmente o arco dessa história é essa pessoa fugir dos pais, né? Várias histórias narram dessa forma, essa pessoa fugindo dos pais, fugindo ali daquela vida que ela tinha para poder viver essa vida normal, meio que revoltada com aquela situação, até o momento em que ela percebe a necessidade daquela vida que ela vivia, por conta de, sei lá, a escolha que ela tomou de tentar viver uma vida normal, gerar consequências para as pessoas ao redor, gerar consequências que ela não esperava, porque ela não sabia da importância que tinha viver aquela vida que ela vivia, que os pais dela faziam ela viver, e aí, por conta disso, ela acaba no final tendo que meio que a redenção de voltar até aquela vida e aceitar aquela vida, tipo, como vida dela. Tipo assim, eu não posso ter uma vida normal por conta disso, então eu vou aceitar essa vida. Ou o arco contrário, onde os pais percebem que tem que dar uma vida normal para aquela criança e aí eles precisam se sacrificar e enfrentar aquilo que eles estavam fugindo até então. No caso aqui, os samurais, né? Então, a gente pode ir para o caminho tanto onde o personagem ele vai em algum determinado momento falar não, eu quero ter uma vida normal e tal, e aí tentar ter uma vida normal, e aí os samurais que perseguem ele acabarem chegando até ele, sei lá, matando algum amigo dele, algum conhecido, alguma dessas pessoas que faziam parte dessa vida normal que o personagem estava querendo viver, ou no caso, ele indo viver essa vida normal, e aí quem, sei lá, a família dele, porque ele deve ter tido uma família, né, se ele viveu dos 4 até os 23 anos, ou caso, sei lá, ele tenha sido completamente, realmente largado à margem da sociedade, ele tenha tentado viver essa vida normal e aí eu não sei exatamente como poderia ser. Se ele não teve família, se ele realmente não teve nada. Dos 4 anos ele, sei lá, foi roubando pra sobreviver, foi fazendo essas coisas. Aí a gente tem um arco muito mais interno do personagem, na minha opinião. De crescer pra poder ter uma vida normal, poder ter uma família.
Aí já seria realmente a gente indo para todo um outro caminho bem diferente desse que eu tava narrando, né? Que era onde ele tem uma família que tenta proteger ele. Aí seria realmente o lance de ele realmente estar fugindo o tempo inteiro, mas aí ele teria que saber que tem alguém atrás dele. Talvez ele não saiba o motivo, mas ele sabe que alguém está atrás dele porque ele tem que viver fugindo e se escondendo. E aí a busca dele por uma vida normal fica um pouco mais complicada. Esse arco de personagem dele fica um pouco mais complicado. Porque aí realmente talvez a única saída dele para poder ter uma vida normal, vamos supor que ele conhece alguém e aí ele gosta, ele se apaixona por esse alguém. E aí ele fala, ok, para eu poder ficar com essa pessoa, eu vou precisar ter uma vida normal, vou precisar viver de boa e eu não consigo fazer isso enquanto tiver samurais atrás de mim, então por isso eu tenho que lutar contra esses samurais e, enfim, e conquistar essa vida. Então talvez poderia ser esse caminho que ele iria seguir. E aí, quando ele vai lutar contra esses samurais, ele tem todo o lance de conflito da própria história, né? Quem são esses samurais? Samurais eles mandam no mundo? Pô, se ele vai ter que lutar com o mundo inteiro? Aí não tem como, né? Não tem condição. Mas samurais são donos ali, são senhores daquelas terras. Sei lá. E aí ele tem que enfrentar e acabar com aqueles caras ali, enfim. Aí tem vários desdobramentos que podem ir para essa história de acordo com o nível de importância dos vilões. Mas é sempre interessante também nesse caso aqui colocar algum vilão central, algum samurai central para ser o vilão da história, que vai representar toda essa busca pelo Nendo. Porque senão fica também uma parada muito tipo genérica, os samurais, sabe? É legal ter a personificação dessa figura dos vilões, da figura da busca pelo Nendo. Eu acho que o leitor consegue ter essa antipatia melhor se aquilo é representado em algum personagem. Esse cara aqui se deu uma extrapolada e mandou 3 sinopses de uma vez. Ele mandou 3 sinopses de uma vez. Eu acho injusto ler as 3 sinopses dele, porque a maioria das pessoas mandou só uma e tal. Aqui ele deixa mais ou menos listado quantos capítulos teria cada sinopse. A primeira teria 40 a 45 capítulos. Se ele conseguir fazer um capítulo por mês, 12, 24, 36, 48, seriam 4 anos para ele terminar essa história, fazendo um capítulo por mês. A segunda história teria de 5 a 10 capítulos. Beleza, daria para fazer em um ano ali terminar. E a terceira história teria mais próximo de 100 capítulos. 100 capítulos a gente está falando de mais ou menos 8 anos fazendo a história. Eu vou ler a da 2, nesse caso aqui então, porque ela é a mais curta, mais palpável, mais provável. Eu diria que se ele fosse fazer uma história e fosse conseguir terminar, ele iria fazer essa daqui, porque em um ano ele conseguiria terminar ela e tal. Então, beleza, vamos começar aqui a sinopse. Elliot, em apenas uma noite, perdeu tudo que tinha: emprego, mulher, casa, dinheiro e alguns amigos. Antes um policial, a única coisa que lhe restou foi um revólver. No dia seguinte, enquanto estava sentado em um parque, só pensava em dar um fim a tudo de ruim. Mas então uma menina surge na sua frente e faz algo para tentar animá-lo. Sem entender muito bem, ele sorriu, mas a mãe da garota apareceu logo em seguida e afastou sua filha dele. Eles conversam um pouco e ela vai embora, mas logo se reencontram. Rapidamente, o que foi um primeiro encontro ruim se tornou a porta para um novo começo, mas tem algo que talvez prejudique tudo. Elliot está com medo de tentar de novo. Então seria mais ou menos uma história de romance, né? Pelo que eu consegui entender aqui. Acho legal esse desenvolvimento da história de romance de um personagem que perdeu tudo e portanto ele tá com dificuldade de recomeçar e tudo mais. Eu acho que o lance de desenvolver essa história são realmente ao longo dos capítulos, porque realmente o próprio leitor, dependendo de como for desenvolvida essa perda do Elliot, o próprio leitor não vai aceitar bem que ele já recomece aquilo ali do nada, sabe? Então eu acredito que os primeiros capítulos, talvez os primeiros 2 capítulos dessa história, né, considerando aqui que ela vai ter entre 5 e 10, como o próprio autor disse, eu acredito que os primeiros 2 capítulos por aí, eles deveriam ser focados em mostrar a vida do Elliot com a família, com os amigos e tal. Então desenvolver ali o personagem e quem é ele dentro desse cenário. Talvez o primeiro capítulo ser só em torno disso. E aí a gente ter a morte deles, talvez no final do primeiro capítulo pro segundo, ou no final do segundo. Mas acredito que no final do primeiro seria bom, dependendo
Eu tô chutando aqui uma média de 20 páginas por capítulo, porque é o que a gente tem aí nos mangás japoneses e tal. Enfim, é uma média interessante para você conseguir fazer um capítulo por mês, é mais ou menos 20 páginas. Em torno ali, vai de 15 a 20 e poucas páginas ali para conseguir fazer um capítulo por mês. Vamos lá. Então você tem esse gancho da morte da família dele no final do primeiro, para que no segundo você coloque ele na fossa mesmo, coloque ali, mostre tudo isso, mostre ele se afundando até chegar no final do segundo capítulo e ele pensando em se suicidar. E aí seu gancho. A gente já vai trabalhando aqui com ganchos. O gancho do primeiro é a morte da família, que quebra ali completamente o ritmo da história. Você pode desenvolver a história de uma forma que realmente ela parecia ir por um caminho, e aí de repente ela tem essa quebra com o Elliot perdendo tudo. E talvez ele possa perder tudo por uma culpa dele, né? Pô, se ele vai perder emprego, mulher, casa, dinheiro e amigos de uma vez, eu acho que ele vai ter uma culpa muito séria dele nisso. Tipo, sei lá, ele aceitou uma coisa que envolve corrupção e tal. Enfim, participar de uma parada que dá errado e aí ele se revela corrupto. Aí beleza, ele foi revelado ali um policial corrupto por talvez uma decisão ruim que ele tomou no momento, e ele achou que poderia ser uma boa decisão, mas aí foi uma decisão errada, e aí por conta disso ele é demitido, né? É desligado da polícia e tal. Aí por conta ele ser desligado, ele já perdeu os amigos, né? Que eram amigos policiais, muito provavelmente. Geralmente o círculo de amizades tem a ver ali com emprego e tal. E aí, beleza, perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, obviamente. A mulher dele já pode ser ou uma parada. Eu acho que a mulher dele tem que ser algo mais drástico, tipo morte. Para ele recomeçar com outra pessoa, eu acho que não pode ser um lance só da mulher ter terminado com ele, senão o caminho de redenção do personagem seria através da reconquista da mulher que ele perdeu por ter feito essa cagada que custou o emprego dele. Eu acho que esse erro dele talvez possa ter levado também à morte dela na consequência disso. Então, beleza, ele perde tudo realmente por culpa dele. E aí isso afunda o personagem numa fossa desgraçada onde ele realmente pensa em tirar a sua vida. E aí ao longo desse segundo capítulo, a gente vai abordando o que foi as coisas que ele fez que geraram as consequências. Talvez no capítulo 1 você pode mostrar as consequências, né? Mostrar a vida dele, mostrar a parte da decisão e mostrar a consequência sem mostrar o que aconteceu. Aí ao longo do capítulo 2 você mostra o que aconteceu e trabalha isso do Elliot talvez querendo tirar a própria vida. Aí no capítulo 3 é onde a gente vai ter que ter a redenção do personagem aos olhos do leitor. Que é o quê? Se no capítulo 1 a gente mostrou a vida normal e viu a consequência, a gente teve um choque. A gente estava esperando uma coisa e teve um choque e agora não sabe o que esperar. No capítulo 2 a gente revela ali mais ou menos o que aconteceu. E aí se você revela que o personagem foi culpado por tudo aquilo que a gente viu no final do 1, obviamente o leitor fica contra o personagem. Ele fala, esse cara é um desgraçado, tem mais que se ferrar. E aí, no final do capítulo 2, esse negócio dele se suicidar e tal, tem que ter um gancho ali para que o leitor continue apegado ao personagem a ponto de querer ver o que vai acontecer em seguida. E aí no capítulo 3 tem que mostrar talvez quais foram as intenções dele para fazer aquilo, para que o leitor volte a ficar do lado do personagem. E aí ele não se suicidar, né? Também, ao mesmo tempo justificar o motivo pelo qual ele não vai se suicidar. E aí talvez já introduzir a garotinha na história. E aí beleza, mostrar a garotinha e tal, todos esses negócios no capítulo 3, né? Redenção do personagem, garotinha e tal. E a mãe dela já ser introduzida ali no 3 também. Para que no 4 isso pode ter alguma trama que envolva a redenção do personagem e que envolva o fato dele ser policial. Então, sei lá, essa mulher tem algum problema com o pai da menina, sabe? Tipo, o cara é agressivo, sei lá o que, o cara é criminoso. E aí o Elliot vai, sei lá, tentar ajudar ela de alguma forma, mesmo que isso envolva talvez ele ser preso. Então ele fala, eu não mereço mesmo estar solto e tal, eu vou resolver esse assunto pra ela, eu sei que eu não posso fazer isso porque eu sou um civil agora, eu não sou um policial, mas eu vou fazer isso com as próprias mãos e vou acabar sendo preso, mas pelo menos eu vou estar ajudando alguém. Beleza, você trabalhou uma redenção do personagem, tipo, ele quer fazer algo bom, mesmo que isso acabe com ele, porque ele já não liga mais pra vida e ele não acha que merece mesmo algo de bom. E aí ao longo do capítulo 4 e 5 vai trabalhando essa trama, dele resolvendo essa situação e tal, fazendo essas coisas e tal, até ele ter a redenção final do capítulo 6 e ter uma nova família, sei lá como que ele vai escapar dessa prisão, algo assim, mas ter uma nova família e ter essa segunda chance. Talvez a história não precise nem terminar com isso dito, ela pode terminar com o indício de que isso vai acontecer. Então beleza, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, realmente foi preso por conta do que ele fez, e aí, sei lá, ele na cadeia recebe uma visita, e a visita dessa mulher com a criança,
e aí isso dá indício de que ele vai ter uma nova vida quando ele sair da cadeia e tal, vai ter alguém esperando por ele e ele vai ter uma segunda chance. Acho que pode ser até um ótimo final pra história, assim, que dá um ar de esperança, sem necessariamente mostrar ali, jogar na cara do leitor o que aconteceu, deixar o leitor imaginar, tipo, com aquilo ali deixa o leitor imaginar, pô, ele vai ter uma vida assim, vai ter uma vida assada e tal, e teve a redenção, passou por tudo isso. Eu acho que fica um arco legal de personagem construído ali ao longo de 6, 7 capítulos, por aí, mais ou menos de 20, 25 páginas por capítulo. Aí, ó, deu pra... Eu não só falei aqui da sinopse, como a gente desenvolveu toda a história, capítulo a capítulo inteira, cara. Isso que eu acho legal, às vezes, de ler aqui, pensar e bolar, cara. Eu curto pra caramba ler algumas sinopses, ler essas ideias. Eu amo criar história. Eu amo, assim, a minha paixão na vida é criar histórias. Por isso que, tipo, às vezes as pessoas falam, porque você não aceita parcerias e tal, coisas do tipo, pra desenhar o roteiro de não sei quem. Eu sei que várias pessoas gostariam que eu desenhasse o roteiro delas, mas mesmo que não fosse, mesmo que eu não trabalhasse, mesmo que não fosse o meu ganha-pão desenhar o roteiro de outras pessoas, né, eu trabalho com isso, fazendo quadrinhos, fazendo mangás por encomenda, eu amo criar histórias e eu tenho milhões de ideias que eu com certeza não vou ter tempo de desenhar, sabe? Então não é só uma questão de tipo, eu só vou fazer isso se me pagar algo assim. É uma questão de que eu gosto realmente da parte de criar. Eu gostaria de criar roteiros para outras pessoas desenharem, eu gostaria de criar roteiros para livros e coisas do tipo, escrever livros, eu tenho vontade. O que me falta é tempo de conseguir colocar no mundo todas as ideias que eu tenho, porque eu amo a criação de histórias, de mundos, de personagens, etc. É por isso que eu gosto tanto de fazer esse quadro aqui também, porque a gente vai vendo, vai desenvolvendo, vai trocando ideia e vai falando sobre histórias e coisas do tipo, que é particularmente a minha maior paixão. Vamos então aqui para mais uma sinopse, provavelmente a última de hoje. Em 2110, nos Estados Unidos, estavam ocorrendo guerras muito violentas dentre a União Mundial e os rebeldes, que praticamente lutavam em todos os continentes. Em algum lugar da Flórida, no Zewa, pessoas parecem sair debaixo da terra do nada. Essas pessoas fizeram uma mini aldeia. Ok. Anos depois que aquelas pessoas se estabeleceram lá, pessoas podiam ouvir barulhos estranhos que nunca ouviram antes, até que bombas explodem a aldeia. Algum tempo depois da explosão é apresentado o nosso personagem principal chamado Oliver, que estando ferido no chão, que estado, eu não sei o que quer dizer exatamente com isso, mas que ele está ferido no chão pensando como ele poderia sair daquela situação e se perguntando se alguém mais além dele sobreviveu. Aqui por enquanto estou planejando a história, o autor fala aqui. Certo, então a gente tem um contexto onde você tem os rebeldes contra um governo mundial e essa luta aqui se passa especificamente na Flórida, nos Estados Unidos. Ok. A história pode começar ali com as bombas e tal, porque esse contexto eu acho que ele é muito necessário para você entender o que está acontecendo ali. Então esse contexto ele pode ser dado de duas formas, ou através de algumas narrações no início da história, enquanto a gente vai vendo a vida nessa aldeia, e aí chega o bombardeio. O bombardeio ele pode ser no final de um capítulo 1, por exemplo, vamos supor que seja uma história seriada, ele pode vir no final do capítulo 1, entra bem parecido com o que eu falei na última sinopse, né, que é você mostrar ali uma vida, um cotidiano, um padrão, apresentar esse universo aí do futuro, da guerra e tal, pro leitor, e aí beleza, tem essa quebra grande que é ali o bombardeio. Fica muito parecido com o começo de Shingeki no Kyojin, né? Você apresenta aquele universo e aí no final do capítulo 1 você tem a chegada do Titã Colossal, quebrando tudo, destruindo todo o status quo, acabando com o status quo que foi apresentado ali na história inicialmente. Todo capítulo 1 é interessante ser trabalhado dessa forma, geralmente. Apresenta o cotidiano e aí você quebra esse cotidiano para dar início à trama central. O que a gente precisa nesse caso é conhecer o Oliver, saber quem é o Oliver, o que o Oliver busca, né? O que os rebeldes buscam e no sentido do que os rebeldes buscam, qual que é o papel do Oliver dentro desses rebeldes, né? Ele nasceu ali, não teve escolha, então ele não sabe exatamente pelo que ele está lutando, ele se alistou, e se ele se alistou, quem era o Oliver antes disso, né? Como eu sempre falo aqui, a história, a trama de uma história ela é guiada com base nas ações, nas atitudes do personagem principal dela. E o personagem principal de qualquer história é guiado, é movido pelos seus objetivos, né, pelas suas motivações. Então o que motiva e quais são os objetivos do Oliver para a gente acompanhar aqui ao longo dessa história. Então beleza, ele é um rebelde. Por que ele é um rebelde? Ele se alistou. Por que ele se alistou? Quem ele era antes de se alistar? Ele nasceu ali, ele conhece toda essa trama, ele realmente acredita naquilo?
ou as coisas não são bem como parecem, né? É sempre legal você colocar tons de cinza dentro da sua história. Então, a União Mundial é do mal, os rebeldes são bonzinhos. Trabalha ali, alguns rebeldes são cuzões, alguns rebeldes são otários. Nem todo mundo que está na União Mundial ali é vilão. Às vezes teve pessoa que foi iludida e que acredita que aquilo é bom e que os rebeldes realmente são terroristas, né? Tem sempre isso também, né? Da visão de quem está na União Mundial, os rebeldes são terroristas, não são rebeldes, não são revolucionários ou coisa do tipo. Então é interessante colocar esse conflito de visões, né? De acordo com onde cada personagem está. Como é um panorama bem geral, eu não consigo especificar, né, exatamente aqui as coisas e desenvolver, mas eu consigo levantar essas dúvidas, que são dúvidas que precisam ser respondidas ao longo da história. Quando eu criava, né, quando eu criava histórias, como se eu não fizesse isso até hoje, mas antes de, sei lá, de eu trabalhar com isso, de eu fazer isso de uma forma mais profissional, de eu ter canal, de ter essas coisas, quando eu estava criando ali meus primeiros mangás, conversando só com os meus amigos, o que eu achava bem interessante, eu sempre gostei, né, de contar minhas histórias, contar minhas ideias. Acho que todo criador de história adora contar suas ideias e histórias para as outras pessoas e tal. Eu acho que é uma paixão que todo mundo tem nesse sentido. Eu também gostava de conversar com os meus amigos e eu achava interessante porque eles me perguntavam coisas. Então eu contava a minha história. Ah, aí vai ter esse personagem que ele é um rebelde e tal, e vai cair um monte de bomba e ele vai estar ali pensando, pô, será que mais alguém sobreviveu? E e a história vai começar daí. E aí o amigo que estava ouvindo aquela história, ele perguntava, tá, mas esse cara, ele tem alguém que que é conhecido, assim, como que ele entrou nesse negócio rebelde? E aí, pra responder aquela pergunta do cara, eu tinha que pensar naquilo na hora. Não, ele, na verdade, ele se alistou ali, ele se alistou junto com a irmã dele, porque eles viviam ali no negócio, só que existia muita repressão e ele morava num bairro muito pobre, até que chegou uma hora que o governo decidiu que aquele bairro não deveria mais existir e expulsou todo mundo. E aí, quando eles foram expulsos, os rebeldes recrutaram eles e a família dele e tal, e só que a mãe dele estava doente e morreu e ele ficou cuidando da irmã. Então, nesse negócio de bomba aí, no bombardeio e tal, ele quer saber principalmente se a irmã dele sobreviveu. E aí, de repente, a irmã dele morre e por conta disso ele vai com muito mais sangue no olho pra cima do governo. Sabe? Isso tudo eu inventei, acabei de inventar agora. E assim exatamente que acontecia quando meus amigos levantavam perguntas em relação às histórias que eu fazia. Se você não tem um amigo para contar essas histórias, fazer essas perguntas, levante essas perguntas você. Toda vez que você pensar numa afirmação para sua história, para o seu mangá, pense nas perguntas, quais as dúvidas que o leitor teria nesse caso aqui. Ah, eu criei isso aqui, tá, mas por que isso aqui é assim? Como que isso aqui chegou a ficar desse jeito? Quem é esse personagem? Quem era aquele personagem? Enfim, pensar em tudo isso. Nem todas as explicações elas vão estar na história, mas elas precisam existir para que na história aquilo seja contextualizado de uma forma que faça sentido. Então, vamos supor, um personagem lá, ele aparece pouco na história e você não vai desenvolver muito quem ele é. Mas se você como autor, sabe que aquele personagem tem uma filha, tem um pai e etc., você pode fazer uma fala na história onde ele vai falar: ah, minha filha gosta disso também por causa de não sei o que. E aí isso dá uma profundidade pro personagem, mesmo que você não mostre a filha dele na história, mesmo que você não mostre as coisas daquele personagem a fundo, só o fato de ele falar uma fala sobre a filha dele, você consegue colocar aquele contexto amplo dentro da história. De modo que aquilo parece um mundo vivo, um mundo de verdade, e não só aquele joguinho onde você tem um personagem principal e um monte de NPC que não tem vida, sabe? Quanto mais informações você tem sobre os personagens periféricos, sobre as coisas periféricas, aquela construção ali tem uma história, aquela montanha ali tem um nome por um motivo que tem a ver com uma lenda. Esse tipo de coisa ajuda a dar contexto para a sua história e deixa ela mais viva. Deixa aquele mundo, aquele universo muito mais vivo. Lembrando, você não precisa falar: aquela montanha tem um nome por causa daquela história que nasceu por causa de não sei o que, por causa de não sei o que. Se aquilo não tem muito a ver com o que você está contando na história no momento, não precisa falar. Mas, às vezes, só de você citar alguma coisa assim, o leitor já consegue captar e aquilo já parece mais vivo. E aí ele entra mais dentro da história, ele entra mais dentro daquele mundo. Traçando um paralelo de novo com o videogame que eu acabei de falar, quando você tem um jogo onde cada personagem... Você pega um Skyrim, por exemplo. Cara, quando você começa a jogar Skyrim, é mágico, porque cada NPC, cada personagem tem uma história, tem uma vida, tem um parente, tem um não sei o que, tem uma casa. E aí realmente você entra dentro do jogo e parece que você tá dentro daquele mundo. Você quase esquece que você tá sentado na frente do seu, sei lá, do seu PlayStation, do seu Xbox, do seu computador, jogando um jogo. Você tá realmente vivendo ali, interpretando aqueles personagens, vivendo dentro daquele mundo. E é isso que todo autor
quer quando está fazendo uma história, que o seu leitor, que o seu espectador, né, que o seu público se sinta dentro daquele mundo, se sinta dentro daquela história. E é esse tipo de coisa que ajuda a tornar isso possível. E essas foram as sinopses de hoje. Cara, eu amo roteiro, eu amo criação de história, mas para fazer um mangá também, uma coisa muito importante é o desenho. E se você tá querendo começar a aprender a desenhar, eu tenho um curso grátis de esboço que é bem para quem tá iniciante mesmo. Esboço é o primeiro passo para começar a desenhar. Então, se você tem alguma dúvida sobre o começo de desenho e tal, se eu começar a desenhar, dá uma olhada no meu curso de esboço, é um curso grátis, é só você inscrever o seu e-mail e você recebe o link no seu e-mail para acessar ele. O link está aqui embaixo. Já se você já sabe um pouco de esboço, mas está querendo aprender a desenhar personagens especificamente, os personagens são as coisas mais importantes na história, eu espero que ao longo de todos esses vídeos que eu leio sinopse, você tenha entendido isso, que os personagens são a coisa mais importante da história. Então aprender a desenhar personagens é muito importante. Se você quer aprender a desenhar personagens também, aqui na descrição tem um link de um curso. Nesse caso o curso é pago, mas é baratinho, ele custa acho que R$97, mais ou menos. E você tem como dividir, se eu não me engano, até 12 vezes. Então, tipo, sai muito barato, cara. Sai tipo R$10 por mês, sai 10... sai por aí. Porque tem um pequeno juros, né? Acho que sai R$10 por mês, R$11 por mês. É muito barato e você aprende a desenhar personagens. É um curso ótimo, eu recomendo para você que está querendo aprender a desenhar. Ambos os links estão na descrição. E se você quer enviar a sua sinopse aqui para eu ler nesse quadro, é só enviar um e-mail aqui para contato@instintomangaka.com. O e-mail está aqui na descrição também. Lá no finzinho da descrição tem um e-mail, você coloca lá sinopse para análise, sinopse, coloca no assunto isso, que eu já seleciono, coloco aqui e entra na fila. A fila tá grande, tem 170 e-mails, 170 sinopses ainda para eu ler aqui, mas vai chegar, a sua vez chega. Eu tardo, mas não falho, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ter chego até aqui. Comente aqui o que você achou da sinopse, suas ideias. Comente a sua sinopse aqui também, porque as pessoas vão ler e vão comentar e vai discutir. Vai ter aquela discussão maneira, eu acho bem legal essa interação entre vocês aqui nos comentários. Enfim, não vou me estender mais. Valeu por ter assistido, até o próximo vídeo. É nóis, falou!